Meus cumprimentos à volta à série bíblica Novo Testamento. Agora o encontro, digamos assim, de nomes: Elias, João Batista. Agora que eu estou iniciando, curiosamente não foi minha intenção, mas não há um aditivo entre os dois nomes, Elias e João Batista. No texto está aí na tela, Elias, João Batista. Até para mim ficou curiosa a colocação das palavras, porque realmente o espírito é o mesmo. Num momento ele era o profeta Elias e no outro ele é o profeta João Batista. Alguns textos chegam a dizer que a profecia veio até João Batista. E o objetivo, tanto geral como específico, da palestra é mostrar que no texto do Novo Testamento essa afirmativa é categórica. João Batista fora, em tempos anteriores, Elias, o profeta Elias. Falo pela Fraternidade Espírita Canassim de Montes Claros, Minas Gerais, que tem o seu site canassim.com.br, em que estão os links de todas as palestras que eu tenho gravado ultimamente durante esse período de pandemia. Eu espero chegar até o fim de dezembro a mais de 100 gravações que eu acredito no conjunto poderão ser muito úteis para efeito de estudo e de discussão. Então, o texto principal é Mateus 17, 5, 17, o capítulo 17. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eles estão no Monte Tabor, Jesus, João, Tiago e Pedro. Ele sobe ao monte e, envolvido por essa nuvem luminosa, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia sobre Jesus: este é o meu filho amado em que me comprazo. A ele ouvi. As profecias anunciam há muitos séculos antes de Jesus a vinda do precursor, o anjo do Senhor que viria investido de uma missão sublime, preparatória de burilar os sentimentos. Quer dizer, antes de Jesus, antes do Salvador, viria um precursor, um anjo sublime, numa missão sublime. Burilar os sentimentos. Quer dizer, preparar o ambiente, preparar os caminhos para a chegada e a pregação do Mestre. Então, em Isaías 42, não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Observa bem, em Isaías já dizia que não é questão de um só povo, o povo de Israel, o povo judeu. As nações distantes, quer dizer, o mundo todo, o mundo está esperando para receber os ensinamentos divinos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Quer dizer, uma virgem conceberá um filho que dará o nome de Emanuel. Quer dizer, Deus conosco, Emanuel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5.
Isaías de novo, Isaías 62. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, e vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Quer dizer, vem o Salvador e virá aquele que vem diante dele. Isaías 62. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Está aí a figura de Jesus entrando em Jerusalém. Eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. Está praticamente no centro da Bíblia, o Velho Testamento. E moído pelas nossas iniquidades, mas ele foi traspassado pelas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Aparando as arestas internas para que os homens da época adquirissem as condições morais ideais para receber os ensinamentos sublimes do Consolador. Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai na solidão as veredas do nosso Deus. Porque é este, aí a fala de Mateus no capítulo 11, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Olha aí o que está no capítulo, em Mateus, no capítulo 11, que é muitíssimamente bem apropriado essa questão de João Batista ter sido Elias. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ainda é a questão aí do livre-arbítrio. Se quereis, cada um decida, porque a verdade é que João fora Elias alguns séculos atrás. Então agora Mateus, o capítulo 17, que é o centro principal, sobre a vinda do profeta Elias. E Jesus, respondendo, disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A verdade é o seguinte, no Monte Tabor, quando João, Tiago e Pedro sobem com Jesus, e há aquela maravilhosa transfiguração de Jesus, transfigurando em branco de luz, e chega com as presenças de Moisés e Elias, séculos e séculos vividos antes de Jesus e de João. A aparição tão perfeita, a materialização tão assim concludente, que Pedro propõe criar 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Como havia em Malaquias 4:5, no finalzinho do Velho Testamento, a indicação de que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria primeiro, e Elias havia aparecido em cima do monte, então a pergunta é bastante coerente. Eles chegaram à conclusão que devia estar no final da missão de Jesus, porque Elias veio. Está lá, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Primeiramente, antes. Mas aí Jesus diz, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto que quiseram. Quer dizer, Elias não foi reconhecido e foi massacrado por eles, as autoridades religiosas da época.
Mas Jesus, no versículo seguinte, está dizendo, também assim farão com o Filho do Homem. Quer dizer, aquelas autoridades que massacraram Elias na pessoa de João Batista, na reencarnação de João Batista, também vão fazer a mesma coisa com ele, Jesus, com o Filho do Homem. Então, os sujeitos das orações, o sujeito é o mesmo. Eles que massacraram João, massacrarão também o Filho do Homem, que é Jesus. Então, o último versículo desse 17, bastante interessante, desse episódio, então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Não há nada mais conclusivo sobre a reencarnação em lugar nenhum do que esse da Bíblia. O texto bíblico está dizendo que os discípulos entenderam que Jesus falara de João Batista, quando estava falando de Elias. Então, em Lucas 1, 16 e 17, o anjo Gabriel, falando a Zacarias de seu filho João Batista, diz, quando o anjo Gabriel aparece, o capítulo 1 de Lucas, falando de Zacarias do templo de Jerusalém, quando ele estava fazendo a oração do seu turno, e ele fala da vinda do filho de Zacarias e Isabel, ele diz, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele, ou antes dele, no espírito e virtude de Elias. Só faltou o como Elias, ou na pessoa de Elias, no espírito e virtude de Elias. Zacarias, profetizando, fala de seu filho João Batista. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Está aí no capítulo 1 de Lucas. Disse João Batista. Aí já João, o capítulo 1 de João, eu não sou o Cristo. Quando eles perguntam a ele quem era ele, João, és o Cristo? És algum dos profetas? Então quem és? És tu Elias? Por favor, observe o tempo do verbo, tempo e modo do verbo. És tu Elias? Então João disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram, pois, quem és? Observa bem que a cultura da época era da reencarnação. Eles não podiam perguntar ao João Batista quem era ele, pedir o CPF dele como se fosse hoje. Quando pergunta quem era ele, quem é que ele foi, quem é que ele é, está falando sobre vidas sucessivas. Então a pergunta, és Elias? Que ele diz, não sou, mas fala, o próprio João Batista disse que não era. Não. Observa o tempo do verbo. Ele agora é João Batista. Ele tinha sido, estivera na vida com Elias, mas muitos séculos antes. Agora, és tu Elias? Não, não é. Agora eu sou João Batista. A partir do nascimento, ele é João. Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías é que tinha dito, eu já li no início da palestra, voz que clama no deserto. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Está em Lucas 7, Jesus é que está dizendo, quando se pergunta a Jesus sobre João Batista. Quer dizer, entre os nascidos de mulher, ou seja, entre os reencarnados no mundo terreno, entre aqueles que nasceram fisicamente aqui, ou renasceram, não apareceu alguém maior do que João Batista. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí é que está já no finalzinho do Velho Testamento a fala de Malaquias do 4:5, anunciando a volta de Elias antes do Salvador, do dia grande e terrível dia do Senhor.
Daí então a pergunta de João, Tiago e Pedro na hora que eles vão descer do Monte Tabor. 6 dias, ao Mateus 17 de novo. A transfiguração, tá ali a figura. Jesus no centro, luminoso, Tiago e Elias ao lado dele, e os três, João, Tiago e Pedro, embaixo, uns 3 degraus abaixo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular. Está vendo aí? Não havia outros discípulos, em particular, a um alto monte. A Bíblia não diz o nome do monte, é o Monte Tabor, segundo todos os historiadores que falam sobre o assunto. E foi transfigurado diante deles, quer dizer, mudou de figura. De matéria passa a espírito. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés, outra para Elias. Falando na ordem reencarnatória, Moisés e Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, a voz dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo a ele ouvir. Quer dizer, é os céus dizendo que Jesus é o Cristo. É o filho amado que deve ser ouvido para a orientação de todos os tempos. Mateus 17 ainda. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. É um fenômeno de voz direta, que vem direto. A voz mediúnica vem diretamente do céu. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Quer dizer, Moisés e Elias tinham voltado daquela fenômeno de materialização. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aí eles a pergunta. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Observa agora o sujeito da primeira oração. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Quer dizer, os mesmos que perseguiram João, perseguirão Jesus. Então, os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Eu estou repetindo para ficar na memória, com mais clareza, com mais didática, que, na realidade, é muito importante conhecer o texto do capítulo 17 do primeiro evangelho, que é o de Mateus. Precursor, João Batista era o precursor, é uma pessoa que precede a vinda ou desenvolvimento de alguém. Significa ir à frente. Vamos ver outro aspecto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em Deus. Quer dizer, além de ser estéril, eles eram idosos. É o início do Evangelho de Lucas. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Quer dizer, no templo de Israel. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Então o sacerdote ia para o interior do templo, que era chamado Santo dos Santos, e o povo, ou o povão, ficava lá do lado de fora orando. E eis que ele apareceu, ou o verbo apareceu. Todas as vezes que o verbo aparecer é porque é espírito. Pessoas não aparecem, elas chegam, elas vêm, elas encontram.
Então, apareceu indica realmente um ente diferente, incorpóreo materialmente. Apareceu um anjo do Senhor, anjo é espírito, em pé, à direita do altar do incenso. Quem é maçom, que sabe me ouvindo, sabe muito bem disso, quando se fala em Santo dos Santos, que está sempre aquela posição no interior do templo maçônico. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, ou o espírito, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Eu sempre que faço a palestra sobre o Natal, eu primeiro apresento esse texto do nascimento de João Batista, porque ele está completamente interligado ao nascimento de Jesus. Isabel era prima de Maria de Nazaré, de Nossa Senhora. E Maria visita Isabel durante o período de gravidez. Então o episódio está no primeiro capítulo de Lucas, o outro está no segundo capítulo, que é o nascimento de Jesus. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, o nascimento de João. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante, adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, o povo judaico, o povo judeu. Então perguntou Zacarias ao anjo. Então há um diálogo entre o sacerdote Zacarias e o Espírito que chega. É bom explicar que a figuração, o desenho, a pintura sobre anjo, muito comum no Renascimento, aparece de asas, mas não podemos imaginar espírito com asas, que é o espírito, é o perispírito, é a figura normal. É asa porque acha que o espírito voa. Então a figuração do desenho, da pintura, aparece de asinhas. Até o anjo de guarda nosso, quando alguém desenha, com asa. Perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher, avançada em dias, então está aí até o respeito. Ele, Zacarias, é velho, a mulher só é avançada em dias. Alguns historiadores chegam a dizer que Isabel tem cerca de 90 anos. Isso não tem comprovação, mas é o que dizem. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Assistir aí significa estar, morar, residir. E fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. A palavra boa nova é a mesma palavra evangelho em grego. Eu que é bom, e o ângelos, que é novidade. Então, boa nova, a tradução em língua portuguesa é evangelho. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditasse nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então Gabriel, veja aí, se olhar o capítulo 2 mais à frente de Lucas, quando Gabriel fala a Maria, ela diz que não tinha tido contato com homem algum, e ele fala que o ente que haveria de nascer viria do Espírito Santo, obra e graça de um, é assim que está a gramática no hebraico e no grego. Maria acredita, seja feita a vossa vontade. Maria se coloca e Zacarias não acredita. Então vai ficar mudo para poder saber das coisas. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Lembra que antes assim, o povo lá fora orava.
Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam, eles lá fora entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos para de mundo. Observa bem o importante. Lá fora, quando o povão orava, e Zacarias demorou de sair do templo, do Santo dos Santos, eles entenderam que ele tivera uma visão. Então, o aparecer de espíritos devia ser normal em Israel em determinadas circunstâncias. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela era estéril, e isso era considerado um opróbrio, uma desonra perante as pessoas. É o crescei e multiplicai. Esse é que era o preceito da casa judaica. Muitos filhos. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Tradução para o nosso tempo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse, Gabriel, né? Maria, não temas. A mesma coisa que ele disse a Zacarias, não temas. Aí ela disse, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então está aí na Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois. Está vendo? Achaste graça, ela é cheia de graça. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? A Virgem Maria. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti um Espírito Santo, um Espírito luminoso. Observa bem, eu estou estudando a tradução hebraica e grega. Descerá sobre ti um Espírito Santo. Antes de São Jerônimo, da tradução bíblica, mais ou menos lá pelo século XIII, XIV, não havia a palavra santo. Era Espírito com E maiúsculo. Entra em contraposição com Espírito com E minúsculo, quando não era um Espírito Santo luminoso. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança se lhe estremeceu do ventre. Lembra que no texto passado dizia, cheio do Espírito desde o ventre materno. E ouvindo essa saudação de Maria, a criança estremeceu do ventre. Então Isabel, possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres,
e bendito o fruto do teu ventre. Está aí a parte da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ora, está vendo aí que não podia ser do conhecimento lógico, da consciência de Isabel, que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Maria estava grávida de 2 meses apenas, não estava ver a gravidez, e já estava dizendo que aquela criança era o Senhor, quer dizer, era o Cristo. Então não pode ser informação de natureza terrena, tem que ser de natureza divina. E Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João, que era o nome que Gabriel deu, será chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino. O pai estava mudo, desde o aparecimento de Gabriel no templo, do Santo dos Santos, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Estou repetindo para ficar nesse final na memória do estudo desse texto, dizendo em Mateus 17 que Elias voltara precedendo a vinda do Cristo, do Senhor, na figura, no trabalho, na ação, na responsabilidade de precursor de Jesus. Que o texto possa ser muito mais estudado, muito mais meditado, principalmente porque ele está ligado ao nascimento de Jesus, à mudança da vida no planeta Terra, ao antes e o depois de Jesus, e mostrar a importância desses 2 textos virem juntos no capítulo 1º e no capítulo 2º do 3º Evangelho, que é o Evangelho de Lucas.